Caramelo nunca soube o que era amor, até que na queima de fogos do Réveillon algo incrível aconteceu. O céu se rasgou em luz naquela virada de ano, e enquanto a praia celebrava com vestidos brancos, promessas ao mar e músicas antigas no rádio, Caramelo corria sem rumo, assustado com o barulho que parecia nunca acabar. Ele nunca soube o que era amor. Aprendeu a sobreviver, a desconfiar, a seguir cheiros e sombras. Mas naquela queima de fogos, algo incrível começou a acontecer. Algo que mudaria não só o destino dele, como também o de uma mulher que acreditava já ter vivido tudo o que precisava viver. Ao longo de um ano inteiro, entre festas populares, manhãs de café com cheiro de pão doce, ventos frios de inverno e primaveras cheias de flores nas calçadas, essa relação improvável vai sendo construída passo a passo. Nada acontece de forma fácil. Cada aproximação tem medo, cada avanço tem um custo, e cada pequena vitória cobra paciência. Caramelo quer pertencer, mas teme depender. Ela quer amar, mas precisa aprender a esperar. E o bairro inteiro, com seus costumes, opiniões e interferências, acaba fazendo parte dessa jornada silenciosa e profundamente humana. Antes de continuar essa história que começa numa noite de Réveillon e se transforma em algo muito maior, curta o vídeo para apoiar o canal, escreva nos comentários de onde você está assistindo e se inscreva para não perder os próximos capítulos. Agora fique com essa história emocionante sobre tempo, escolha e o amor que nasce quando ninguém está olhando. A areia ainda guardava o calor do dia quando o primeiro estouro cortou o ar. Não foi bonito para Caramelo. Não foi festa, nem desejo, nem promessa. Foi susto. Um som seco, rasgando o silêncio que ele conhecia tão bem. As luzes explodiram no céu, mas para ele parecia que o mundo estava desabando em pedaços coloridos e barulhentos. As pessoas gritavam de alegria, brindavam, riam alto. Vestidos brancos rodopiavam, pés descalços afundavam na areia úmida, rádios chiavam músicas antigas que falavam de amor e recomeço. Para Caramelo, tudo aquilo era ameaça. Ele correu. Desviou de cadeiras, passou por sacolas esquecidas, sentiu o cheiro forte de comida misturado ao sal do mar. Seu coração batia rápido demais, e cada novo estrondo fazia seu corpo encolher antes de disparar novamente. Caramelo não entendia o que era o ano novo, mas sabia reconhecer perigo. E naquela noite, o céu parecia perigoso demais. Desde pequeno, aprenderá a sobreviver observando. Não se aproximava de mãos facilmente. Não confiava em vozes suaves. Seu mundo era feito de cheiros, rotas de fuga e pequenas vitórias silenciosas, como encontrar sombra no calor ou água fresca depois de horas vagando. Amor nunca fez parte desse vocabulário. Pertencer, muito menos. Quando outro estouro ecoou, mais próximo, Caramelo mudou de direção sem pensar e acabou entrando numa área menos cheia da praia, onde o barulho chegava abafado pelo vento. Ali, algumas pessoas permaneciam sentadas, olhando para o céu com calma, como se não precisassem provar nada a ninguém. Foi quando ele a viu. Helena estava sentada numa cadeira simples, com os pés na areia e um copo térmico nas mãos. Vestia branco, não por tradição rígida, mas por costume antigo, desses que se mantém mesmo quando a razão já se perdeu no tempo. O rosto dela não mostrava euforia. Havia algo mais quieto, quase atento, como quem observa mais do que participa. Caramelo passou por ela rápido, mas diminuiu o passo sem perceber. O cheiro era diferente. Café. Bolo simples. Sabão neutro. Nada agressivo. Nada que lembrasse pressa. Ele parou alguns metros adiante, ofegante, e virou a cabeça devagar. Outro estrondo. Ele se encolheu. Helena percebeu. Não falou nada. Não se levantou. Apenas inclinou o corpo um pouco para frente, como quem respeita a distância. Seus olhos acompanharam o movimento trêmulo do cachorro. Ela conhecia aquele olhar. Não porque tivesse tido muitos animais, mas porque reconhecia o medo quando via. Era parecido com o que sentia em certas noites silenciosas, quando o passado resolvia bater a porta sem aviso. Ela colocou o copo térmico no chão, com cuidado, para não fazer barulho. Depois, estendeu a mão vazia, palma para cima, sem chamar, sem insistir. Um gesto simples, quase invisível em meio àquela festa exagerada. Caramelo não se aproximou, mas também não correu. Isso já era novo. Mais fogos iluminaram o céu, refletindo no mar escuro. As ondas seguiam seu ritmo antigo, indiferentes à contagem regressiva humana. Caramelo sentiu o chão vibrar levemente.
Seu corpo inteiro estava em alerta, mas algo naquela quietude ao redor de Helena criava uma espécie de abrigo invisível. Ela continuou ali, imóvel. Pensava nas promessas que nunca fizera em voz alta. Pensava nos anos dedicados a cuidar de todos, menos de si. Pensava que talvez aquele fosse apenas mais um ano começando igual aos outros. Ainda assim, havia escolhido ficar. Ficar sentada. Ficar em silêncio. Ficar observando. Caramelo deitou devagar, ainda pronto para fugir. A areia fria tocou sua barriga quente. O contraste o acalmou um pouco. O barulho continuava, mas agora vinha misturado a risadas distantes, a estalos mais espaçados. O pior parecia ter passado. Quando o último fogo estourou e o céu voltou a escurecer, a praia começou a se esvaziar. Pessoas recolhiam coisas, abraços se desfaziam, promessas iam embora com o vento. Helena se levantou, pegou o copo térmico e ajeitou a cadeira. Antes de ir, olhou mais uma vez para Caramelo. Vai ficar tudo bem, disse baixo, mais para si do que para ele. Caramelo não entendeu as palavras, mas reconheceu o tom. Não seguiu. Não avançou. Apenas observou enquanto ela se afastava pela areia, deixando para trás um rastro de cheiro calmo. A madrugada avançou. Caramelo encontrou um canto protegido entre pedras e descansou ali até o céu clarear. Quando acordou, o mundo estava diferente. Silencioso. A praia vazia, com restos da noite anterior, confetes molhados, copos esquecidos, promessas quebradas sem que ninguém percebesse. Ele caminhou devagar, farejando. O vento trouxe algo conhecido. Café fresco. Pão doce. Seguiu o cheiro quase sem pensar. Mais adiante, perto da calçada que separava a praia do bairro, Helena estava sentada num banco de concreto. Usava roupa simples agora, o branco substituído por tons claros. Ao lado dela, uma sacola aberta deixava escapar o aroma que havia guiado o Caramelo até ali. Ela ouviu se aproximar e sentiu um aperto leve no peito, desses que não doem, mas avisam. Não se mexeu. Quebrou um pedaço de pão e colocou no chão, afastando a mão. Caramelo parou. Observou. O mundo ensinara a desconfiar de ofertas. Mas o cheiro era bom. E aquela presença já não era estranha. Ele avançou um passo. Depois outro. Pegou o pão rápido e recuou. Helena sorriu. Um sorriso pequeno, quase contido. Nada foi decidido ali. Nenhuma promessa feita. Nenhuma posse estabelecida. Mas algo havia começado. Um fio invisível, frágil, ligando dois seres acostumados a caminhar sozinhos. Caramelo se afastou depois de comer, mas não correu. Olhou para trás uma última vez. Helena continuava sentada. E, sem saber explicar, Caramelo sentiu que aquela não seria a última vez. Os dias seguintes ao Réveillon nasceram mais lentos, como se o bairro inteiro estivesse reaprendendo a respirar depois do excesso de luz e barulho. A praia amanhecia quase vazia, o mar com um azul mais opaco, e o vento trazia um silêncio que Caramelo reconhecia como seguro. Ele passou a dormir entre pedras próximas ao calçadão, onde o cheiro de peixe se misturava ao de protetor solar esquecido nas toalhas. A rotina dele sempre foi feita de repetição, porque repetir significava sobreviver. Mas algo havia mudado, mesmo que ele ainda não soubesse nomear. Todas as manhãs, quase no mesmo horário, Helena surgia no caminho que separava a areia das casas. Caminhava devagar, observando o chão, como quem conversa com os próprios pensamentos. Às vezes levava um copo de café, às vezes apenas uma sacola de pano. Nunca chamava. Nunca avançava. Apenas estava. Essa constância, para Caramelo, era mais estranha do que qualquer gesto brusco. Pessoas costumavam ir e vir. Aquela mulher ficava. No terceiro dia, ela sentou no mesmo banco de concreto e colocou um pote com água ao lado. Não empurrou em direção a ele. Apenas deixou ali, como se o objeto tivesse vida própria. Caramelo observou por longos minutos, o corpo tenso, o focinho atento a qualquer mudança no ar. O cheiro da água era neutro. Não havia ameaça. Ainda assim, demorou até se aproximar. Quando finalmente bebeu, sentiu o frescor escorrer pela garganta e, com ele, uma calma breve que o fez fechar os olhos por alguns segundos. Helena percebeu. Aquilo bastou para que seu peito se aquecesse. Não era alegria espalhafatosa. Era algo mais discreto, mais fundo.
Ela se lembrava de quando aprenderá a esperar. Foi assim com tudo na vida. Com o trabalho, com as amizades, com as perdas que nunca tiveram nome, apenas peso. Talvez por isso entendesse o tempo daquele cachorro sem precisar explicações. Com o passar das semanas, o verão foi ficando mais intenso. O sol queimava a calçada, o cheiro de sal se espalhava pelas ruas, e os moradores começaram a reclamar do calor em conversas longas nas portas das casas. Caramelo seguia sua rotina, mas agora incluía aquele banco, aquela água, aquele cheiro específico que anunciava a presença de Helena antes mesmo de vê-la. Em um desses dias, uma novidade surgiu. Helena apareceu com uma pequena tigela de plástico, simples, azul desbotado. Colocou no chão junto da água e, com cuidado, despejou um pouco de ração. O som seco dos grãos tocando fundo ecoou alto demais para Caramelo. Ele se afastou instintivamente, o corpo inteiro em alerta. Helena não se mexeu. Esperou. Ela sabia que forçar seria perder. Aquela paciência não vinha de técnica, mas de cansaço. Depois de uma vida inteira tentando organizar tudo, aprenderá que algumas coisas só acontecem quando se solta o controle. O sol descia devagar, refletindo nas janelas das casas. O bairro parecia suspenso. Caramelo voltou quando a fome falou mais alto. Comeu rápido, olhando ao redor, pronto para fugir. Nada aconteceu. A mulher permaneceu sentada, olhando o mar. Aquela foi a primeira refeição tranquila que ele teve em muito tempo. E isso teve um preço. A vigilância constante começou a cansar. Ao terminar, ele se deitou ali perto, sem perceber. No dia seguinte, Dona Célia apareceu. Ela morava na casa da esquina, daquelas com plantas penduradas e cadeiras na calçada. Era conhecida por saber da vida de todos antes mesmo que eles contassem. Parou ao ver Helena sentada e Caramelo esticado ao sol. Ela comentou, com a voz carregada de curiosidade, que aquele cachorro já tinha sido visto em outros bairros. Que não parava em lugar nenhum. Que talvez fosse melhor não se apegar. Helena ouviu em silêncio. Sabia que aquela fala vinha de cuidado mal disfarçado, mas ainda assim doía. Porque tocar no medo de perder era tocar numa ferida antiga. Caramelo ouviu o tom diferente. Não entendeu as palavras, mas sentiu a tensão. Levantou a cabeça, atento. Dona Célia se aproximou demais, tentando tocar. O movimento rápido fez Caramelo rosnar baixo, um aviso. Nada agressivo, apenas limite. Helena se levantou pela primeira vez. Não gritou. Não puxou. Apenas se colocou entre os dois, abrindo espaço. O gesto foi firme e calmo. Dona Célia recuou, surpresa. Murmurou algo e foi embora. Aquela pequena cena teve consequências. Caramelo percebeu que aquela mulher não apenas oferecia comida. Ela respeitava seus sinais. E Helena percebeu que proteger não significava prender. Era apenas estar presente. Alguns dias depois, Helena trouxe algo diferente. Uma caixa de madeira simples, feita com tábuas reaproveitadas. O cheiro de verniz ainda fresco denunciava o cuidado. Ela colocou a caixa perto da calçada, em um ponto onde a sombra se formava durante a tarde. Dentro, um pano velho, limpo, com cheiro de sabão. Caramelo observou de longe. Aquilo parecia um abrigo. Abrigos tinham regras. Tinham limites. Tinham portas invisíveis que, uma vez atravessadas, nem sempre se abriam de novo. Ele deu alguns passos para trás. Preferiu o chão quente. A chuva veio no fim daquela tarde, rápida e pesada. O cheiro de terra molhada tomou o ar. Pessoas correram para dentro de casa. Helena permaneceu, protegida sob um guarda-chuva simples. Caramelo se encolheu perto das pedras, o pelo molhado grudando no corpo. Tremia, não apenas de frio, mas da lembrança de outros temporais enfrentados sozinho. Helena não chamou. Apenas abriu a lateral da caixa, criando um espaço maior, e se afastou alguns passos. Esperou. A água escorria pelo plástico do guarda-chuva, fazendo um som constante, quase hipnótico. O tempo passou. A chuva diminuiu. Caramelo continuava imóvel. Até que um trovão distante o fez se levantar de um salto. Sem pensar, correu para o espaço mais próximo e seco. Entrou na caixa e se encolheu no pano. Quando percebeu onde estava, tentou sair. O corpo travou. Não havia porta fechada. Não havia mãos.
Apenas o abrigo. Helena se afastou ainda mais, respeitando o momento. Aquela foi uma vitória silenciosa. Mas teve custo. Caramelo passou a noite inquieto, acordando a cada som. O medo não some de uma vez. Ele apenas muda de lugar. Nos dias seguintes, a caixa passou a fazer parte da paisagem. O bairro começou a comentar. Algumas pessoas achavam bonito. Outras diziam que era só questão de tempo até o cachorro ir embora. Helena ouvia tudo, mas seguia firme. Ela também enfrentava obstáculos internos. O desejo de chamar de seu crescia, mas ela sabia que nomear antes da hora poderia quebrar algo frágil demais. Paulo apareceu numa manhã de sábado, empurrando seu carrinho de frutas. Cumprimentou Helena e observou Caramelo com interesse. Comentou que estava pensando em vender ração na feira. Perguntou se ela achava que daria certo. Helena respondeu que sim, que cuidar sempre encontrava caminho. Caramelo observava de longe, desconfiado do carrinho e das rodas rangendo. Mas o cheiro de frutas maduras era agradável. Paulo deixou uma maçã no chão, sem saber se agradaria. Caramelo cheirou, virou o focinho e se afastou. Helena sorriu. Nem tudo precisava funcionar. Com o passar do mês, Caramelo começou a reconhecer horários. Sabia quando a sombra mudava, quando a água aparecia, quando o bairro ficava mais barulhento. Essa previsibilidade trazia segurança, mas também criava uma nova inquietação. E se tudo aquilo acabasse? Em uma manhã, Helena não apareceu. O banco ficou vazio. A água não veio. Caramelo esperou. Andou de um lado para o outro. O sol subia. O cheiro dela não estava no ar. A ausência foi um golpe silencioso. Ele passou o dia inquieto. Não comeu o que encontrou na rua. Voltou várias vezes ao banco. Nada. À noite, a caixa de madeira parecia maior e mais vazia. Ele entrou e saiu várias vezes, sem se acomodar. Helena voltou no dia seguinte, mais tarde. O rosto cansado, os passos lentos. Caramelo a viu de longe e correu em direção a ela, parando a poucos metros, surpreso com a própria reação. O corpo se moveu antes do medo. Helena parou. Ajoelhou devagar. Seus olhos se encheram de algo que ela não tentou esconder. Não tocou. Apenas sorriu. Aquele encontro teve um peso diferente. Caramelo percebeu que a presença podia falhar, mas também podia voltar. E Helena entendeu que, mesmo ausente por um dia, deixará uma marca. O verão começou a ceder. O vento ficou mais fresco. As folhas das árvores da rua começaram a cair. O ambiente mudava, e com ele, algo dentro de Caramelo também mudava. Ele ainda não sabia o que era amor, mas começava a entender o que era esperar por alguém sem correr. O outono chegou quase sem pedir licença, trazendo noites mais longas e manhãs com cheiro de folhas secas. O bairro mudou de ritmo. As portas passaram a ficar fechadas por mais tempo, as conversas migraram para dentro das casas, e o vento começou a soprar de um jeito diferente, carregando sons mais distantes. Caramelo percebeu essa mudança antes de qualquer pessoa. Seu corpo reagia às variações do ar, às temperaturas que caíam de repente, às sombras que se alongavam cedo demais. A caixa de madeira continuava no mesmo lugar, agora com um pano mais grosso que Helena havia colocado numa tarde silenciosa. Ela não anunciou, não explicou. Apenas trocou o tecido, como quem entende que o frio chega sem aviso. Caramelo aceitou aquela mudança sem resistência. Já entrava ali com mais frequência, ainda que nunca dormisse profundamente. O medo permanecia, mas agora dividia espaço com algo novo, uma espécie de confiança em construção. Helena mantinha sua rotina de caminhadas, mas agora trazia consigo uma atenção maior ao relógio. O dia parecia curto demais para tudo que precisava ser feito. Havia reuniões, compromissos adiados, conversas que exigiam energia. Ainda assim, ela sempre encontrava um tempo para sentar no banco, observar o mar e ficar ali, mesmo quando o vento gelado fazia seus dedos ficarem rígidos. Caramelo observava essas pequenas persistências. Aprenderá que as pessoas mudavam de ideia com facilidade. Mas aquela mulher insistia em ficar, mesmo quando o conforto pedia o contrário. Isso começou a provocar um conflito interno nele. Parte de si queria se aproximar mais, confiar mais, deitar mais perto. Outra parte lembrava que quanto mais perto, maior a dor quando tudo se desfaz. Aos poucos,
O bairro começou a se movimentar para uma festa comunitária. Não era a época tradicional, mas alguém sempre arrumava um motivo para reunir as pessoas. Bandeirinhas coloridas apareceram nas ruas, presas com barbantes entre postes e árvores. O cheiro de milho cozido e bolo simples tomou o ar. Uma caixa de som antiga foi colocada na praça, testada com músicas conhecidas, daquelas que atravessam gerações. Helena participou da organização de forma discreta. Ajudou a amarrar fitas, trouxe utensílios de casa, sugeriu horários. Não fazia questão de aparecer, mas todos sabiam que sem ela muita coisa não aconteceria. Caramelo acompanhava tudo à distância, o corpo atento aos movimentos novos, aos sons que aumentavam a cada dia. Na tarde da festa, o bairro estava diferente. Crianças corriam, adultos conversavam alto, e o cheiro de comida quente se misturava ao da terra. Caramelo começou a ficar inquieto. O som da caixa de som vibrava no chão, fazendo seu corpo reagir com pequenos tremores. Ele tentou se esconder atrás da caixa de madeira, depois se afastou para as pedras. Nada parecia suficientemente seguro. Helena percebeu a agitação. Aproximou-se devagar, sentou no chão a uma distância respeitosa e começou a cantarolar uma música antiga, quase um sussurro. Não era para o cachorro. Era para ela. Uma melodia que aprenderá ainda jovem, repetida em momentos de solidão. A voz saía baixa, irregular, mas constante. Caramelo ouviu. O som era diferente do resto. Não competia com a caixa de som. Não exigia atenção. Apenas existia. Ele se aproximou alguns passos, ainda tenso, mas curioso. O canto criava um ritmo que ajudava seu coração a desacelerar. Por alguns minutos, tudo pareceu equilibrado. Quando a noite caiu, alguém decidiu soltar pequenos fogos, desses que não sobem alto, mas fazem barulho suficiente para animar a festa. O primeiro estouro fez Caramelo pular. O segundo foi pior. O som ecoou entre as casas, multiplicando o impacto. Antes que Helena pudesse reagir, Caramelo correu. Ele atravessou a rua, desviou de pessoas, passou pela praça e entrou em um beco estreito. O coração batia forte demais. O mundo parecia apertado. Os sons vinham de todos os lados. Ele não sabia para onde ir, apenas corria. Helena se levantou ao perceber a ausência. Chamou, não pelo nome, mas com aquele som baixo que usava desde o início. Não houve resposta. O canto da festa engoliu sua voz. Ela sentiu um vazio abrir no peito, um medo antigo, conhecido. Ainda assim, respirou fundo. Sabia que entrar em pânico não ajudaria. Ela caminhou pelas ruas, observando, ouvindo. Perguntou a algumas pessoas, que balançaram a cabeça sem saber. A festa continuava, alheia. Helena se afastou do barulho, seguindo instinto mais do que lógica. Andou até o ponto onde o bairro encontrava a praia, depois voltou, refazendo caminhos. Enquanto isso, Caramelo se escondeu atrás de um muro baixo, o corpo encolhido, o focinho entre as patas. O barulho chegava abafado ali, mas ainda presente. Ele tremia. Não sabia quanto tempo passou. O frio da noite começou a se infiltrar. O medo se misturava ao cansaço. Foi então que ele ouviu algo familiar. Não era alto. Não vinha da festa. Era um som frágil, quase perdido no vento. Uma melodia. Aquela mesma. A música que não competia. Que apenas existia. Caramelo levantou a cabeça. O som vinha de longe, mas era constante. Ele reconheceu. Não com a mente, mas com o corpo. Começou a andar na direção da música, devagar, parando a cada ruído inesperado. O caminho parecia longo, mas o canto guiava como um fio invisível. Helena estava sentada no banco de concreto, longe da festa, cantando baixinho. A voz já estava rouca, mas ela continuava. Não sabia se ele ouviria. Não sabia se funcionaria. Mas era o que tinha. Era a única ferramenta que não causava medo. Quando Caramelo apareceu na esquina, sujo, ofegante, Helena sentiu as pernas falharem. Ela não correu. Não chamou. Apenas continuou cantando, com os olhos cheios, o corpo imóvel. Caramelo se aproximou e, pela primeira vez, deitou perto demais para ser coincidência. O flanco encostou de leve no pé dela. O contato durou segundos, mas mudou algo profundo. Aquela foi uma grande virada.
Caramelo percebeu que podia se perder e ainda assim encontrar o caminho de volta. Helena entendeu que não precisava controlar tudo para cuidar. A festa terminou horas depois. As ruas ficaram silenciosas. O vento trouxe cheiro de cinza fria e restos de comida. Helena caminhou até a caixa de madeira, com Caramelo seguindo ao lado, mantendo uma distância menor do que antes. Ele entrou na caixa por conta própria e se acomodou. Dormiu mais fundo do que nunca. Nos dias seguintes, as consequências apareceram. Caramelo passou a ficar mais próximo. Não fugia com a mesma rapidez. Observava Helena com atenção diferente. E Helena, por sua vez, começou a falar com ele em voz baixa, contando pequenas coisas do dia, sem esperar resposta. O outono avançou. As árvores perderam folhas. O bairro ficou mais introspectivo. Caramelo começou a reconhecer não apenas os horários, mas os estados de espírito de Helena. Sabia quando ela estava cansada, quando estava leve. Isso deixava inquieto e curioso ao mesmo tempo. Ele ainda enfrentava obstáculos. Sons inesperados continuavam sendo difíceis. Pessoas que se aproximavam rápido ainda causavam tensão. Mas agora havia ferramentas. O canto. A caixa. A presença constante. Nada estava resolvido. Mas algo essencial havia se firmado. Em meio a bandeirinhas recolhidas e ruas silenciosas, Caramelo começou a entender que amor talvez fosse isso. Um som conhecido no meio do caos. Um caminho de volta quando tudo parece perdido. O inverno chegou trazendo um silêncio diferente, mais espesso, como se o ar ficasse pesado antes mesmo do frio tocar a pele. As manhãs amanheciam com névoa leve, e o sol demorava a aparecer por trás das casas baixas do bairro. Caramelo sentiu a mudança no corpo antes de qualquer sinal visível. As articulações pareciam mais rígidas ao acordar, e o chão frio da calçada já não convidava ao descanso despreocupado. A caixa de madeira passou a ser mais do que abrigo ocasional. Tornou-se refúgio. Helena percebeu isso com a atenção de quem observa sem pressa. Trouxe um pano ainda mais grosso, costurado à mão com restos de tecidos antigos. O cheiro era familiar, guardava traços da casa dela, de armários fechados, de sabonete neutro. Caramelo cheirou o pano várias vezes antes de se acomodar. O gesto repetido não era desconfiança apenas, mas uma tentativa de registrar aquele aroma como parte do território seguro. As caminhadas de Helena diminuíram um pouco. O frio exigia mais do corpo, e havia dias em que o cansaço se acumulava cedo demais. Mesmo assim, ela nunca deixava de aparecer. Às vezes ficava menos tempo. Outras vezes, sentava sem dizer nada, apenas olhando o mar distante, agora mais cinzento. Caramelo começou a se aproximar nessas horas, não tanto pelo conforto físico, mas por uma necessidade que ainda não compreendia totalmente. Estar perto já não causava o mesmo alarme interno. Ainda havia cuidado, mas o medo começava a perder espaço. O bairro também se transformava. As conversas na calçada ficaram mais curtas. As cadeiras de plástico foram recolhidas. O cheiro de sopa quente começou a escapar pelas janelas no fim da tarde. Caramelo reconhecia esses aromas, e instintivamente, se aproximava das casas, mantendo sempre uma distância segura. Algumas pessoas deixavam restos de comida em potes improvisados. Outras apenas observavam de longe. Dona Célia continuava atenta. Comentava com Helena que o frio seria rigoroso naquele ano. Dizia que talvez fosse hora de levar o cachorro para dentro de casa. Helena ouvia em silêncio. Aquela ideia atravessava seus pensamentos com frequência, mas vinha acompanhada de um peso. Ela sabia que forçar poderia quebrar o equilíbrio delicado que haviam construído. Amor, aprenderá aos poucos, não era sobre acelerar o tempo. Caramelo tinha seus próprios conflitos. A caixa de madeira era segura, mas limitada. À noite, quando o vento batia mais forte e os sons da rua ecoavam de forma diferente, ele despertava assustado. O coração disparava, e ele saía da caixa, caminhando em círculos até o corpo cansar. Nessas horas, sentia vontade de seguir Helena até onde quer que ela fosse. Mas o medo do desconhecido ainda falava alto. Em uma manhã particularmente fria, Helena apareceu com algo novo. Uma coleira simples, de tecido macio, presa a uma guia curta. Ela não mostrou diretamente. Colocou sobre o banco, como se fosse apenas mais um objeto qualquer. Caramelo percebeu na mesma hora. O cheiro era estranho.
O formato despertava lembranças confusas. Ele se afastou alguns passos, o corpo rígido. Helena não tentou aproximar. Continuou sentada, respirando fundo. Aquela ideia não surgira do nada. Nas semanas anteriores, ela observara o aumento do movimento na rua, os carros passando mais rápido, a dificuldade de Caramelo atravessar quando se assustava. A coleira representava cuidado, mas também controle. E ela sabia que aquilo exigia preparação. Nos dias seguintes, a coleira permanecia ali, sempre visível, sempre distante. Caramelo se aproximava para cheirar, recuava, voltava. O objeto se tornou parte da paisagem, perdendo aos poucos o poder de ameaça. Ainda assim, havia resistência. A simples ideia de algo preso ao corpo despertava um alerta profundo. O inverno avançava, e com ele vinham chuvas longas, daquelas que não caem forte, mas insistem por horas. O chão permanecia úmido, e o frio se infiltrava nos ossos. Em uma dessas tardes, Helena demorou a chegar. Caramelo esperou, inquieto. A caixa de madeira já não parecia suficiente. O vento cortava. O pano ajudava, mas não resolvia tudo. Quando Helena finalmente apareceu, trazia um casaco pesado e o rosto preocupado. Sentou no banco, observou Caramelo por um longo momento e, com cuidado, aproximou a mão até tocar o pano da caixa. Não tocou nele. Apenas ficou ali, próxima. O gesto simples trouxe um alívio imediato. Caramelo saiu da caixa e se aproximou, ficando ao lado dela, tremendo levemente. Helena tirou o casaco e colocou sobre os ombros dele, sem envolver, sem prender. Apenas apoiou. O tecido pesado bloqueou o vento. O cheiro dela ficou mais forte. Caramelo congelou por alguns segundos, depois relaxou. Aquela foi uma pequena vitória, mas teve custo. Ele passou a noite inquieto, acordando várias vezes, como se o corpo ainda estivesse processando a novidade. Nos dias seguintes, Helena repetiu o gesto em momentos específicos. Sempre respeitando o limite. Sempre recuando quando ele demonstrava desconforto. Aos poucos, Caramelo passou a associar aquele peso sobre o corpo à proteção, não à prisão. O conflito interno continuava, mas algo se reorganizava dentro dele. Paulo voltou a aparecer com mais frequência. O carrinho de frutas agora incluía pequenos sacos de ração. Ele comentava animado sobre as vendas, sobre as pessoas começando a se preocupar mais com os animais do bairro. Caramelo observava de longe, ainda desconfiado do rangido das rodas, mas já não se afastava tanto. Helena via nisso um sinal de avanço. Em uma manhã de céu cinzento, Helena decidiu tentar algo novo. Pegou a coleira do banco e segurou nas mãos, deixando que Caramelo visse cada movimento. Falou em voz baixa, com palavras simples, sem comando. Aproximou a coleira do próprio braço, mostrando que não doía. Depois colocou no chão. Caramelo se aproximou devagar. Cheirou. Tocou com o focinho. Recuou. Voltou. O tempo passou assim, em pequenos avanços e recuos. Quando finalmente permitiu que a coleira encostasse no pescoço por alguns segundos, o corpo inteiro dele ficou tenso. Helena retirou imediatamente. Não forçou. Aquela tentativa não resultou em passeio. Mas teve uma consequência importante. Caramelo percebeu que seus sinais eram respeitados. E Helena entendeu que o progresso seria lento, mas possível. O inverno atingiu seu ponto mais frio. As noites eram longas, e o bairro ficava quase silencioso. Caramelo começou a passar mais tempo dentro da caixa, mas sempre atento ao som dos passos de Helena. Quando ela chegava, ele saía, mesmo com frio. A presença dela aquecia de um jeito diferente. Em uma noite particularmente gelada, Helena ficou mais tempo do que o habitual. Sentou no chão, encostada na parede, e ficou ali, compartilhando o silêncio. Caramelo deitou ao lado dela, tão perto que seus corpos quase se tocavam por completo. Não houve medo. Apenas cansaço e aceitação. O inverno ensinou a ambos sobre limites e permanência. Nada foi resolvido por completo. Ainda havia desafios, ainda havia receios. Mas, em meio ao frio e à rotina mais dura, algo essencial se consolidava. Caramelo já não vivia apenas de sobrevivência. Começava, lentamente, a experimentar o que era confiar sem desaparecer dentro do outro. A primavera começou tímida, como se tivesse receio de ocupar espaço depois de um inverno tão insistente.
As manhãs ainda eram frias, mas o sol já aparecia mais cedo, e pequenas flores surgiam nas frestas das calçadas, rompendo o concreto com uma força silenciosa. Caramelo percebeu essas mudanças de imediato. O ar estava mais leve, carregado de cheiros novos, e o corpo dele respondia com mais disposição. Ainda havia cautela, mas a rigidez do inverno começava a ceder. A caixa de madeira permanecia no mesmo lugar, agora cercada por folhas verdes que surgiram quase de repente. Helena passou a chegar com mais frequência usando roupas claras, o rosto menos tenso, os passos um pouco mais rápidos. Havia algo diferente nela também. Um tipo de expectativa contida, como se o tempo finalmente estivesse conspirando a favor, e não contra. Caramelo observava essas sutilezas. Ele aprenderá, ao longo dos meses, a reconhecer mudanças pequenas, aquelas que escapam aos olhos apressados. O modo como Helena respirava ao sentar no banco. A forma como os ombros relaxavam quando ele se aproximava sem medo. Tudo isso se tornará parte do seu mapa interno de segurança. Com a primavera veio também mais movimento no bairro. As janelas se abriram, as pessoas voltaram a sentar nas calçadas no fim da tarde, e a praça retomou sua função de ponto de encontro. Crianças brincavam, rádios tocavam músicas antigas, e o cheiro de café fresco se espalhava com mais facilidade. Para Caramelo, isso significava estímulos novos, e com eles, novos desafios. Um dos primeiros obstáculos apareceu numa manhã clara, quando um grupo de pessoas se aproximou demais da caixa de madeira, comentando sobre o cachorro que havia se tornado conhecido na rua. Algumas falavam com admiração, outras com curiosidade exagerada. Uma mão tentou se estender rápido demais. Caramelo reagiu recuando, o corpo tenso, o coração acelerado. Helena interveio com calma, explicando que ele precisava de espaço. Sua voz era firme, mas gentil. As pessoas se afastaram, ainda que com certo desconforto. Aquela situação teve consequências importantes. Caramelo passou o resto do dia inquieto, entrando e saindo da caixa, como se o território tivesse sido invadido. Helena, por sua vez, sentiu o peso da exposição. Percebeu que o vínculo deles agora era visível para outros, e isso trazia responsabilidades novas. Nos dias seguintes, ela começou a pensar em formas de proteger Caramelo sem isolá-lo. Foi então que surgiu a ideia da campanha comunitária. Paulo, sempre atento às oportunidades, comentara sobre o movimento crescente de cuidado com animais de rua. Helena viu nisso uma chance de criar consciência e também limites. Se o bairro entendesse melhor, talvez respeitasse mais. A preparação começou de forma simples. Cartazes feitos à mão, conversas nas portas das casas, explicações repetidas. Caramelo observava tudo à distância, sentindo a movimentação aumentar. O cheiro de tinta dos cartazes, o som das vozes reunidas, tudo isso deixava alerta. Ainda assim, ele não fugia. Permanecia perto, mesmo que inquieto. Quando a campanha foi oficialmente apresentada na praça, Caramelo acabou se tornando símbolo involuntário. Sua presença constante ao lado de Helena chamou a atenção. As pessoas comentavam sobre a transformação dele, sobre como agora parecia mais tranquilo. Isso trouxe uma reviravolta média importante. A admiração veio acompanhada de aproximações excessivas. Fotos, comentários, tentativas de carinho. O efeito foi imediato. Caramelo começou a evitar a praça nos horários mais cheios. Preferia ficar na sombra das árvores mais afastadas, observando de longe. Helena percebeu o impacto. O orgulho de ver o cuidado reconhecido se misturou à preocupação. Ela havia desejado proteção, mas agora precisava conter o excesso. Ela tomou uma decisão difícil. Passou a limitar a presença de Caramelo nos eventos, mesmo quando isso significava explicar repetidamente suas escolhas. Algumas pessoas não entenderam. Comentaram que ela estava exagerando, que o cachorro parecia bem. Helena manteve a postura. O custo dessa escolha foi o afastamento de algumas interações sociais. Mas a recompensa foi a tranquilidade gradual de Caramelo, que voltou a se aproximar dela com mais confiança. Outro obstáculo surgiu quando Helena recebeu uma ligação inesperada. Uma oportunidade antiga, guardada por anos, ressurgiu. Uma proposta de mudança para outra cidade, mais tranquila, com melhores condições de vida. A ideia a abalou profundamente. Ela passou dias refletindo, sentada no banco, olhando o mar sem realmente vê-lo. Caramelo sentia a mudança no ar.
O cheiro dela parecia diferente, mais carregado. O corpo dela ficava imóvel por longos períodos. O conflito interno de Helena se intensificou. Parte dela desejava aceitar, recomeçar, cuidar de si. Outra parte não conseguia imaginar deixar para trás tudo que havia construído ali. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Especialmente aquele vínculo silencioso. Caramelo, sem entender as razões, percebia apenas a tensão. Começou a segui-la com mais frequência, mantendo-se próximo, como se pressentisse uma ameaça invisível. A primavera avançava, e com ela vinham dias mais quentes. As flores se espalhavam pelas ruas, e o bairro parecia mais vivo. Em meio a isso, Helena decidiu testar novamente a coleira. Não como obrigação, mas como possibilidade. Em uma manhã tranquila, quando a rua estava quase vazia, ela colocou a coleira no chão, como fizera antes. Caramelo se aproximou com menos hesitação dessa vez. O cheiro já não era tão estranho. Ele permitiu que Helena encostasse a coleira no pescoço por mais tempo. O corpo ainda ficou tenso, mas não houve recuo imediato. Helena colocou e retirou com cuidado, elogiando com a voz suave. Não houve passeio. Apenas o gesto. Essa pequena vitória teve um custo. Caramelo passou o resto do dia sensível, reagindo a sons menores. Helena respeitou, mantendo distância. Entendeu que cada avanço exigia tempo de assimilação. Amor não era uma linha reta. Era um caminho feito de curvas e pausas. Paulo apareceu naquele fim de semana com uma novidade. A campanha tinha rendido frutos. Algumas casas começaram a deixar água fresca na porta. Outras improvisaram pequenos abrigos. O bairro estava mudando. Caramelo passou a reconhecer mais pontos seguros. Isso ampliou seu território, mas também trouxe novos estímulos. Em uma tarde ensolarada, Helena decidiu dar um passo importante. Colocou a coleira em Caramelo e, com a guia solta, apenas caminhou alguns metros pela calçada. O movimento foi lento, quase simbólico. Caramelo seguiu, o corpo atento, mas sem pânico. O passeio durou poucos minutos. Quando voltaram, ele entrou na caixa e descansou profundamente. Aquela experiência marcou uma virada. Não foi grandiosa, nem celebrada, mas representou uma conquista construída com esforço visível. Helena sentiu uma alegria contida, misturada ao cansaço emocional. Sabia que ainda havia muito a enfrentar. Com a primavera quase no fim, o bairro começou a falar sobre o próximo verão. As conversas sobre festas, visitas, mudanças. Helena sabia que uma decisão se aproximava. A proposta de mudança ainda estava sobre a mesa. Caramelo, agora mais confiante, começava a experimentar algo novo. A sensação de caminhar ao lado, de seguir e ser seguido. Nada estava resolvido. Mas a estação das flores havia plantado algo mais profundo. Um vínculo que resistira ao frio, ao barulho, à exposição. E que agora precisava enfrentar o maior desafio de todos. A possibilidade de separação, não por abandono, mas por escolha. O início do verão trouxe um calor mais intenso do que o habitual, como se o tempo quisesse compensar a delicadeza da primavera que se despedia. O sol surgia forte logo cedo, refletindo nas fachadas claras das casas e aquecendo o asfalto antes mesmo que o bairro despertasse por completo. Caramelo sentiu essa mudança no ritmo do corpo. Dormia menos durante o dia, buscava sombra com mais urgência e passava longos minutos observando o movimento das pessoas que voltavam a ocupar as ruas. A caixa de madeira continuava firme, agora parcialmente coberta por uma lona clara que Helena havia colocado para proteger do sol direto. O pano interno fora trocado novamente, mais leve, permitindo que o ar circulasse melhor. Cada detalhe mostrava um cuidado atento, silencioso. Caramelo reconhecia isso não como conforto apenas, mas como uma adaptação pensada para ele. Essa percepção fazia algo dentro dele se aquietar. Helena chegava mais cedo pela manhã, aproveitando as horas em que o calor ainda permitia caminhar. Sentava no banco com uma garrafa de água, às vezes acompanhada de frutas cortadas. Falava pouco nesses dias. Seus pensamentos estavam ocupados demais. A proposta de mudança não havia desaparecido. Pelo contrário, tornará-se mais concreta. Prazos começavam a surgir,
conversas mais sérias, decisões adiadas que agora exigiam resposta. Caramelo percebia a tensão antes mesmo de qualquer palavra. O cheiro dela mudará novamente. Havia algo metálico no ar, uma inquietação que ele associava a momentos de instabilidade. Sempre que isso acontecia, ele se aproximava mais, sentando perto demais, às vezes encostando de leve no joelho dela. Não era um pedido consciente. Era um impulso. Um medo silencioso de que algo estivesse prestes a se romper. O bairro estava em plena atividade. Crianças corriam com mangueiras abertas, espalhando água pelas calçadas. Rádios tocavam músicas antigas, misturadas ao som de conversas altas. O cheiro de comida quente escapava das janelas. Para Caramelo, esse excesso de estímulos ainda era um desafio. Ele conseguia lidar melhor agora, mas havia limites. Sons repentinos ainda faziam seu corpo reagir com sobressaltos. Em uma tarde particularmente barulhenta, um caminhão passou rápido demais pela rua, fazendo um estrondo metálico. Caramelo se assustou, puxou a guia com força e quase se soltou da coleira. Helena segurou firme, mas sem rigidez. Ajoelhou-se imediatamente, falando baixo, trazendo o foco de volta. O coração de Caramelo batia acelerado. Ele tremia. Aquele episódio teve consequências claras. Helena percebeu que, apesar dos avanços, o mundo ainda era grande demais em certos momentos. Ela decidiu reduzir os passeios em horários de pico. Ajustou a rotina mais uma vez. Cada escolha exigia renúncia. Menos encontros com amigos. Menos participação em eventos. O custo era visível, mas ela aceitava. Pela primeira vez em muito tempo, alguém não vinha depois de tudo. Vinha junto. Paulo continuava presente, agora mais próximo. Ele ajudava a controlar o movimento quando percebia que Caramelo estava desconfortável. Avisava as pessoas, explicava com paciência. Sua motivação era simples. Via naquele cuidado um reflexo do que gostaria de construir no próprio negócio. Relações baseadas em respeito, não em pressa. Em meio a essa rede que se formava, Helena sentiu o peso da decisão crescer. Em uma manhã abafada, sentou-se no banco e ficou ali por longos minutos, sem olhar para o mar, sem observar Caramelo. Ele percebeu a ausência do olhar e se aproximou, colocando o focinho sobre a perna dela. Helena respirou fundo e apoiou a mão sobre a cabeça dele, sem apertar. O gesto simples trouxe lágrimas que ela não tentou conter. Ela passou a ensaiar despedidas em silêncio. Imaginava como seria deixar o bairro, as ruas conhecidas, a caixa de madeira vazia. Pensava em alternativas, mas nenhuma parecia suficiente. A ideia de levar Caramelo para um lugar totalmente novo trazia medo. E se ele não se adaptasse? E se todo o progresso se perdesse? Caramelo, por sua vez, enfrentava seu próprio conflito. Ele sentia a ligação se aprofundar, mas junto vinha o medo de depender demais. Passou a se afastar em alguns momentos, escolhendo ficar na sombra de uma árvore distante. Não por rejeição, mas por autoproteção. Helena percebeu e respeitou. Sabia que proximidade demais também podia assustar. Em um fim de semana, Helena decidiu viajar por 2 dias para resolver questões relacionadas à proposta. Não foi uma decisão fácil. Preparou tudo com cuidado. Conversou com Paulo, explicou a rotina, mostrou os horários, os limites. Deixou a caixa, a água, a ração. Caramelo observava tudo com atenção, inquieto. O cheiro de despedida estava no ar. Quando Helena se afastou, o mundo pareceu perder cor para Caramelo. Ele passou o primeiro dia andando de um lado para o outro, ignorando a comida. O corpo estava presente, mas a mente não. Paulo apareceu, sentou no chão, falou baixo. Respeitou o espaço. Ainda assim, nada substituía aquela presença específica. A noite foi longa. O vento trouxe sons diferentes. Caramelo entrou na caixa, saiu, voltou. Dormiu pouco. No segundo dia, recusou comida novamente. O corpo estava saudável, mas o ânimo havia se retraído. A ausência teve um impacto claro. Aquela foi uma reviravolta importante. Mostrou o quanto o vínculo havia se tornado essencial. Helena voltou no fim da tarde, com o rosto cansado e o coração pesado. Ao vê-la, Caramelo correu alguns passos, parou, hesitou, depois se aproximou de vez. O corpo dele se encostou no dela com uma força contida,
como se precisasse confirmar que ela era real. Helena se ajoelhou e deixou que ele ficasse ali, sem dizer nada. O reencontro foi silencioso, mas carregado. Aquela experiência mudou algo profundo em Helena. Ela percebeu que a decisão não podia ser tomada apenas com lógica. Havia responsabilidades agora. Vidas entrelaçadas. Não se tratava de abrir mão de si, mas de redefinir o que era prioridade. Nos dias seguintes, ela começou a reorganizar planos. Pensou em adiar a mudança. Avaliou possibilidades de permanecer. Conversou com Marta, que a apoiou, ainda que preocupada. Disse que escolhas assim sempre cobram algo, mas também devolvem em outras formas. O verão avançava. As tardes eram longas, o céu ganhava tons alaranjados no fim do dia. Caramelo passou a acompanhar Helena até a porta da casa dela em alguns momentos, algo impensável meses antes. Não entrava. Apenas esperava. Helena sorria ao vê-lo ali, firme, presente. A coleira já não era um problema constante. Ele a aceitava, ainda que com cautela. Os passeios se tornaram mais frequentes, sempre curtos, sempre planejados. Cada saída exigia atenção. Cada retorno era uma pequena vitória. No fim daquele mês, Helena tomou uma decisão provisória. Recusou o prazo imediato da proposta, pedindo mais tempo. Não era um encerramento definitivo, mas um alívio. Caramelo sentiu a mudança quase imediatamente. O corpo dela parecia mais leve. O cheiro no ar mudou novamente, agora trazendo algo próximo da tranquilidade. Nada estava totalmente resolvido. O futuro ainda guardava incertezas. Mas naquele verão, entre dias quentes e noites cheias de vento, Caramelo começou a compreender que amor não era apenas estar junto quando tudo ia bem. Era sentir falta, enfrentar o medo e ainda assim escolher ficar. O verão avançava com uma intensidade quase constante, como se o calor tivesse decidido permanecer sem pedir licença. As manhãs começavam cedo, com o sol já alto e o bairro acordando aos poucos, em um ritmo que misturava preguiça e necessidade. Caramelo adaptara seu corpo a esse novo ciclo. Dormia em períodos mais curtos, buscava sombra com precisão e aprenderá quais horários eram mais tranquilos para circular sem ser surpreendido por sons ou movimentos bruscos. A caixa de madeira permanecia firme, agora integrada de vez à paisagem da rua. Algumas crianças passavam e a reconheciam como parte do cenário, já sem curiosidade excessiva. Isso trouxe uma mudança importante. O território de Caramelo deixará de ser novidade e passará a ser respeitado. Helena percebia isso com alívio silencioso. O esforço dos meses anteriores começava a dar frutos visíveis. Helena chegava sempre com água fresca, às vezes com frutas cortadas, outras apenas com o próprio tempo. Sentava no banco e observava Caramelo com um olhar mais tranquilo. A decisão de adiar a mudança ainda reverberava dentro dela, mas agora vinha acompanhada de uma sensação nova. A de que escolher ficar também era um tipo de avanço, não uma desistência. Caramelo sentia essa leveza. O corpo dela já não carregava a mesma tensão. O cheiro era mais limpo, mais próximo do que ele aprenderá a associar à segurança. Por isso, passou a se aproximar com mais frequência, sentando ao lado, às vezes encostando o flanco de leve. Ainda havia cuidado, ainda havia vigilância, mas o medo já não comandava cada gesto. O bairro vivia seus próprios movimentos. As conversas na calçada se estendiam até mais tarde, as portas ficavam abertas, e o som de televisão misturado a risadas preenchia o ar. Para Caramelo, isso significava mais estímulos, mas também mais previsibilidade. Ele começava a reconhecer padrões. Sabia quais casas eram barulhentas demais. Quais cheiros anunciavam tranquilidade. Um dos desafios surgiu quando um novo morador chegou à rua. Um homem jovem, com passos rápidos e voz alta, carregando caixas e móveis. O som das coisas sendo arrastadas pelo chão fez Caramelo se assustar. Ele correu para a caixa, o corpo tremendo. Helena percebeu imediatamente. Aproximou-se devagar, sentou no chão e falou baixo, explicando, mesmo sabendo que as palavras não seriam compreendidas como frases, mas como intenção. O novo morador tentou se aproximar, curioso. Helena pediu espaço, com firmeza e educação. Explicou que o cachorro precisava de tempo. Ele pareceu compreender, ainda que com certo estranhamento. Aquela situação reforçou algo importante. Helena passou a assumir um papel mais ativo na proteção do espaço emocional de Caramelo.
Não apenas cuidava. Estabelecia limites claros com o mundo. Essa postura teve consequências. Algumas pessoas passaram a vê-la como exagerada. Comentários surgiram. Helena ouviu, mas não se deixou abalar. O custo foi social. Algumas conversas ficaram mais frias. Alguns convites deixaram de acontecer. Mas, em troca, Caramelo passou a se movimentar com mais confiança dentro daquele território protegido. Paulo continuava presente, agora quase como parte da rotina. Ele trazia novidades sobre a feira, sobre as vendas, sobre como as pessoas estavam mais conscientes. Comentava que Caramelo havia se tornado referência de cuidado respeitoso. Helena ouvia, sem se empolgar demais. Sabia que exposição excessiva ainda poderia ser prejudicial. Em uma manhã de céu muito azul, Helena decidiu tentar algo novo. Um passeio um pouco mais longo, até a esquina da rua seguinte, onde havia uma pequena praça com árvores altas e sombra constante. Ela preparou tudo com cuidado. Escolheu um horário mais calmo. Ajustou a coleira com atenção. Falou baixo. Caramelo sentiu a intenção diferente. O corpo ficou tenso, mas não recuou. O caminho até a praça foi feito em silêncio. Cada passo era calculado. O som das folhas sob as patas de Caramelo trouxe uma sensação diferente, quase agradável. O cheiro da terra úmida misturado ao de flores pequenas fez o focinho dele se mover com curiosidade. Ainda havia medo, mas agora ele vinha acompanhado de interesse. Ao chegarem à praça, Helena sentou-se em um banco. Não puxou. Não forçou. Apenas ficou ali. Caramelo explorou o espaço em círculos pequenos, sempre retornando para perto dela. Aquela foi uma conquista importante. O passeio mais longo teve um custo. Ao voltarem, Caramelo passou horas inquieto, como se o corpo precisasse reorganizar todas as informações novas. Helena respeitou, mantendo distância. Nos dias seguintes, o passeio passou a fazer parte da rotina, ainda que não diário. Caramelo começou a associar aquele espaço a algo positivo. O conflito interno dele ainda existia. A vontade de confiar crescia, mas o medo de perder permanecia. Cada avanço parecia exigir uma revisão interna profunda. Enquanto isso, Helena enfrentava seus próprios desafios. A proposta de mudança ainda estava suspensa, mas não descartada. Ela precisava dar uma resposta definitiva em algum momento. As conversas com Marta se intensificaram. Marta, sempre direta, lembrava a amiga de que escolhas assim redefinem trajetórias. Helena concordava, mas sentia que, pela primeira vez, estava escolhendo com o coração e não apenas com a obrigação. Em uma tarde abafada, Helena começou a arrumar a casa. Separou roupas, papéis, objetos antigos. Caramelo acompanhava de fora, sentado perto da porta, observando o movimento. A mala apareceu no quarto, aberta. O cheiro de tecido guardado se espalhou. Caramelo sentiu um alerta imediato. O corpo ficou rígido. O coração acelerou. Nos dias seguintes, Helena continuou arrumando. A mala permanecia ali, visível. Caramelo passou a evitar a casa. Ficava mais tempo na sombra distante. Comia menos. Dormia mal. O medo antigo ressurgiu com força. Aquela preparação silenciosa foi a base para uma grande reviravolta que se aproximava. Helena percebeu a mudança, mas interpretou como cansaço do calor. Não associou imediatamente a mala. Só quando, em uma manhã, Caramelo não apareceu no horário habitual, ela sentiu um aperto no peito. Esperou. Chamou com a voz baixa. Nada. As horas passaram. O sol subiu. O bairro seguiu sua rotina. Helena começou a andar pelas ruas, procurando, perguntando. Paulo ajudou. Dona Célia observava da calçada, preocupada. Ninguém tinha visto Caramelo. A ausência se estendeu por um dia inteiro. Caramelo havia se afastado por instinto. Não sabia para onde ir. Apenas sentirá que precisava se proteger da dor antes que ela chegasse. Caminhou até áreas mais afastadas, onde o cheiro dela não estava tão presente. Passou o dia inquieto, sem descansar. À noite, o cansaço venceu. Ele se encolheu perto de um jardim abandonado, sentindo falta de algo que agora era impossível ignorar. Helena passou a noite acordada. Sentada no banco, olhando o vazio.
O cheiro da ausência era diferente de tudo que já sentirá. Era um vazio pesado. Pela primeira vez, ela compreendeu completamente o medo que Caramelo carregara por tanto tempo. A possibilidade de perder sem aviso. Ao amanhecer, Helena caminhou até o jardim que costumava cuidar perto da praia. Levava consigo o pano da caixa de madeira. Colocou-o sobre o banco. O cheiro se espalhou. Não chamou. Apenas ficou ali, respirando fundo, permitindo-se sentir vulnerável. Horas depois, Caramelo sentiu o cheiro conhecido trazido pelo vento. Parou. Levantou a cabeça. O corpo cansado reagiu antes da mente. Ele seguiu o rastro, com passos lentos, cautelosos. Quando viu Helena sentada, imóvel, algo dentro dele cedeu. Ele se aproximou devagar. Parou a poucos metros. Observou. Helena não se mexeu. Apenas deixou que ele visse seu rosto cansado, os olhos marejados. Caramelo deu mais alguns passos, e pela primeira vez, encostou o focinho na mão dela sem hesitar. O reencontro foi silencioso, mas transformador. A consequência foi imediata. Helena fechou a mala naquela mesma tarde. Decidiu ficar. Não por medo de partir, mas por escolha consciente de permanecer. O verão continuava quente. O bairro seguia vivo. Mas algo essencial havia mudado. Caramelo não apenas voltará. Ele escolhera retornar. E Helena, pela primeira vez em muitos anos, escolhera ficar por amor, não por obrigação. Depois do retorno de Caramelo, o bairro entrou em um ritmo mais silencioso, como se todos tivessem sentido, mesmo sem saber exatamente por quê, que algo importante havia sido preservado. As manhãs continuaram quentes, mas o ar parecia menos pesado. Helena passou a acordar mais cedo, abrindo as janelas da casa para deixar o vento circular. O cheiro de café se espalhava pela rua, misturado ao sal que vinha do mar. Caramelo reconhecia aquele aroma como sinal de permanência. A mala continuava guardada no quarto, agora fechada e empurrada para debaixo da cama. Helena não falava sobre a decisão, mas o corpo dela denunciava a escolha. Os ombros estavam mais soltos, os passos menos apressados. Havia um tipo de serenidade que não vinha da ausência de problemas, mas da aceitação de um caminho. Caramelo passou os primeiros dias após o desaparecimento com um comportamento diferente. Seguia Helena de perto, mantendo sempre contato visual. Se ela se afastava alguns metros, ele parava e esperava. O medo de perder não havia desaparecido por completo, mas agora se manifestava como vigilância constante. Helena percebeu e respeitou. Não tentou afastá-lo. Sabia que aquela fase fazia parte do processo. A caixa de madeira continuava sendo o abrigo principal, mas Caramelo começou a passar mais tempo deitado próximo à porta da casa de Helena. Não entrava. Apenas ficava ali, como se aquele limite fosse importante demais para ser quebrado sem preparo. Helena via nisso um sinal claro. Ele estava escolhendo ficar por perto, mas ainda precisava manter sua autonomia. O bairro seguia atento. Dona Célia comentou que o cachorro parecia diferente, mais presente. Paulo sorria ao vê-lo passar com Helena durante os passeios curtos da manhã. As pessoas já não se aproximavam com a mesma curiosidade invasiva. A história do sumiço havia corrido pela rua, trazendo uma compreensão silenciosa. Aquilo não era entretenimento. Era vínculo. Com o passar das semanas, Helena começou a reorganizar a rotina. Passou a trabalhar mais de casa, ajustando horários. O tempo que antes parecia escasso agora era redistribuído com mais consciência. Cada escolha vinha acompanhada de pequenas renúncias, mas também de ganhos inesperados. Mais tempo para observar o bairro. Mais atenção aos próprios limites. Caramelo acompanhava essas mudanças com interesse. O corpo dele parecia mais relaxado. Dormia períodos mais longos, ainda que leve, sempre atento aos sons. A coleira já não provocava tensão imediata. Ele aceitava sem resistência, desde que os passeios respeitassem horários e caminhos conhecidos. Um dos desafios desse período surgiu quando o bairro começou a se preparar para o fim do ano. As conversas sobre festas, visitas e comemorações se intensificaram. Para Caramelo, isso significava a aproximação de sons e movimentos que ainda carregavam memórias difíceis. Helena percebeu os sinais. O corpo dele ficava mais rígido ao ouvir fogos distantes, mesmo fora de época. Ela decidiu se antecipar.
Começou a trabalhar com os recursos que já conhecia. O canto baixo nos momentos de tensão. Passeios em horários mais silenciosos. A criação de um espaço ainda mais protegido dentro da caixa de madeira, com tecidos que abafavam sons. Nada era improvisado. Tudo vinha da observação cuidadosa dos meses anteriores. Paulo ajudou a espalhar a ideia no bairro. Conversou com vizinhos sobre reduzir barulhos desnecessários, especialmente perto da virada do ano. Nem todos concordaram, mas muitos se sensibilizaram. O impacto dessas conversas foi gradual. Não houve mudança total, mas houve esforço. E isso, para Helena, já era significativo. Em uma tarde clara, Helena decidiu dar um passo que vinha amadurecendo havia algum tempo. Colocou a coleira em Caramelo e, ao invés de seguir pela calçada, abriu o portão de casa. Não chamou. Apenas deixou o espaço aberto. Caramelo parou, observou, farejou o ar. O cheiro era novo, mas também conhecido. Era o cheiro dela, mais concentrado. Ele deu um passo. Depois outro. Entrou com cautela. O chão era frio, liso. Os sons eram abafados. Ele percorreu a sala devagar, observando cada canto. Helena não o seguiu de perto. Sentou-se no sofá, imóvel. Deixou que ele decidisse. Caramelo não ficou muito tempo. Após alguns minutos, saiu e voltou para a calçada. Mas algo havia sido conquistado. O interior da casa deixará de ser território proibido. Aquela pequena vitória teve custo. Ele passou a noite inquieto, processando a novidade. Helena respeitou, mantendo distância. Nos dias seguintes, o ritual se repetiu. Pequenas entradas. Breves explorações. Nenhuma imposição. Até que, em uma noite mais fresca, Caramelo entrou e se deitou perto da porta, dentro da casa. Dormiu ali por algumas horas. Helena observou a distância, com lágrimas silenciosas. Sabia que aquele gesto não era definitivo, mas era profundo. Enquanto isso, Marta passou a visitar com mais frequência. Sentava-se na sala, conversava baixo, observava Caramelo com respeito. Sua motivação era clara. Não queria que Helena enfrentasse tudo sozinha. Trazia apoio, escuta, presença. Caramelo aceitou Marta aos poucos, reconhecendo nela um tom parecido com o de Helena. Calmo. Não invasivo. O fim do ano se aproximava. As ruas começaram a ser enfeitadas novamente. Luzes surgiam nas janelas. O cheiro de comida típica se espalhava. Para Helena, aquilo trazia lembranças e apreensão. O Réveillon anterior havia sido o início de tudo. O próximo carregava a promessa de fechamento de um ciclo. Caramelo começou a reagir aos primeiros sinais. Sons distantes de testes de fogos o deixavam inquieto. Helena intensificou os cuidados. Passava mais tempo com ele nos horários críticos. O canto voltava a surgir, agora mais firme, mais seguro. Ele reconhecia aquele som como âncora. Em uma manhã, Helena levou Caramelo até a praia cedo, quando ainda estava vazia. O mar estava calmo, refletindo tons claros. O vento era suave. Eles caminharam juntos pela areia úmida, deixando pegadas lado a lado. Caramelo explorava, mas sempre retornava. Helena observava, sentindo algo se acomodar dentro de si. Aquele passeio teve um significado especial. Representava não apenas avanço, mas reconciliação com o espaço onde tudo começara. O barulho ainda era um desafio, mas o ambiente agora guardava memórias diferentes. Não apenas medo, mas acolhimento. À medida que o ano se encaminhava para o fim, Helena sentia uma gratidão profunda, misturada ao cansaço. O caminho não fora fácil. Cada passo exigirá paciência, renúncia, atenção constante. Mas o vínculo construído era real, sólido, conquistado. Caramelo, por sua vez, já não era o mesmo cachorro que correrá assustado entre os fogos meses antes. Ainda havia medo. Ainda havia limites. Mas agora havia escolha. Ele escolhera ficar, confiar, retornar. E isso mudava tudo. O ambiente ao redor refletia essa transformação. A caixa de madeira permanecia, mas agora dividia espaço com a casa aberta. O banco de concreto continuava sendo ponto de encontro, mas já não era o único. O bairro seguia vivo, com seus sons e cheiros, mas agora incluía uma história de cuidado que se espalhava silenciosamente.
O próximo Réveillon se aproximava. E, com ele, a chance de provar que amor não é ausência de medo, mas a coragem de atravessá-lo acompanhado. O final do ano chegou com uma intensidade vibrante, como se todos os dias quisessem anunciar a virada de ciclo de uma vez só. O sol despontava mais cedo, lançando raios dourados sobre as ruas ainda silenciosas, e Caramelo já estava despertando com a primeira luz, como se pressentisse que algo grande se aproximava. Helena, por sua vez, acordava antes dele, preparando cuidadosamente cada detalhe para que o dia transcorresse com o mínimo de estresse possível. Havia planejado o trajeto até a praia e a praça, os horários exatos em que passariam, os pontos de sombra e abrigo. Tudo pensado para que Caramelo se sentisse seguro, mesmo diante do barulho que inevitavelmente se aproximaria com a celebração. O bairro estava em festa, mas de uma forma moderada. Casas já estavam enfeitadas com luzes coloridas e pequenos ornamentos pendiam das janelas. O cheiro de comida típica do fim de ano se espalhava pelas ruas, misturando-se com o aroma de maresia. Caramelo sentia cada nuance no ar. O cheiro das flores, da comida e do mar se sobrepunha, criando uma sensação complexa que seu corpo tentava interpretar. Ele caminhava ao lado de Helena, atento a cada ruído, a cada sombra que se movia. O primeiro obstáculo do dia apareceu cedo, quando alguns vizinhos começaram a testar fogos de artifício. O som estridente fez Caramelo enrijecer imediatamente, o corpo tremendo, o coração acelerado. Helena percebeu a tensão e abaixou-se calmamente, mantendo a voz baixa, repetindo palavras suaves que ele já havia aprendido a associar à segurança. Ela segurou a guia sem pressão, permitindo que Caramelo decidisse o ritmo de aproximação e movimento. O esforço era visível. Ele avançava alguns passos e recuava, os olhos atentos a qualquer movimento súbito. Enquanto caminhavam, Paulo apareceu trazendo uma bandeja de água e algumas frutas para oferecer a Caramelo. A presença dele trouxe conforto. O jovem conhecia os sinais do cão, sabia quando intervir e quando apenas observar. A ajuda foi essencial, pois os sons dos fogos tornavam o ambiente imprevisível. Caramelo aceitou a água e as frutas, mas manteve o corpo tenso. O vínculo construído com Helena, reforçado pela presença segura de Paulo, se mostrava vital naquele momento. Helena percebeu que era hora de criar uma distração positiva. Tirou do bolso alguns brinquedos macios que Caramelo já conhecia e começou a brincar lentamente. A atenção dele, pouco a pouco, começou a se afastar do barulho externo. Cada rolar de bola ou esticar de brinquedo exigia esforço, mas funcionava. O vínculo entre eles se fortalecia a cada gesto, a cada troca silenciosa de confiança. Helena sentia a vitória, embora soubesse que ainda havia desafios a superar. Ao chegarem à praia, a situação se tornou mais complexa. O som das ondas se misturava ao distante estrondo dos fogos. A areia quente sob as patas de Caramelo trouxe conforto, mas também sensações novas. Ele farejou o ar, investigou pequenas conchas, fez movimentos lentos, observando cada detalhe. Helena caminhava devagar, permitindo que ele explorasse com segurança. Aquela experiência foi uma reviravolta média na rotina deles. Ele aceitou novos estímulos, mas isso exigiu paciência e observação constante. Na praça próxima, algumas crianças começaram a correr, rindo e gritando. Caramelo recuou alguns passos, os pelos do dorso eriçados. Helena, percebendo o impacto, abaixou-se novamente, oferecendo contato físico e palavras suaves. Ele aproximou-se gradualmente, farejando as mãos dela antes de olhar para o ambiente ao redor. A paciência deles permitiu que a praça, que antes era território assustador, começasse a se tornar espaço seguro. Enquanto o dia avançava, Helena notou uma mudança significativa em Caramelo. Ele começou a demonstrar sinais de curiosidade sem medo imediato. Observava as pessoas à distância, farejava o ar, sentia cada cheiro sem recuar completamente. O progresso foi lento, mas visível. Cada passo tinha custo. Ele precisava enfrentar o medo, mesmo que em pequenas doses. Helena precisava lidar com a ansiedade de cada movimento dele, mantendo o controle emocional para não transmitir insegurança. O calor do dia aumentava, e Helena decidiu que era hora de uma pausa. Sentaram-se à sombra de uma grande árvore, Caramelo deitado ao lado, respirando com ritmo mais calmo. Helena ofereceu água, acariciou o pelo dele, sentiu o calor de seu corpo misturado ao cheiro do cão molhado pelo mar. O toque era suave, mas carregado de significado. Caramelo relaxou mais alguns instantes,
permitindo que Helena sentisse que o vínculo não era apenas seguro, mas também profundo. Enquanto descansavam, algumas reviravoltas pequenas surgiram. Um grupo de pessoas desconhecidas tentou se aproximar com entusiasmo, oferecendo comida e carinho. Caramelo recuou, mostrando que ainda havia limites. Helena interveio com calma, explicando que ele precisava de espaço, mas sem afastar totalmente os estranhos. Essa situação trouxe consequências imediatas. Algumas pessoas passaram a respeitar o espaço de Caramelo, outras mantiveram certa distância, criando um equilíbrio delicado. O segundo obstáculo significativo apareceu quando o som dos fogos aumentou drasticamente à medida que a noite se aproximava. Caramelo começou a tremer, se encolher, tentando encontrar segurança no corpo de Helena. Ela abraçou o cão com cuidado, mantendo a voz baixa, repetindo palavras de conforto. Paulo ajudou, segurando a guia com firmeza, evitando qualquer movimento brusco. O esforço coletivo foi essencial para que Caramelo conseguisse atravessar aquele momento sem pânico completo. A aproximação dos fogos maiores trouxe uma grande reviravolta. O cão teve que enfrentar seu maior medo, mas desta vez não sozinho. Helena manteve contato físico constante, olhou nos olhos dele, transmitiu confiança. O esforço foi imenso para ambos. Caramelo passou a observar os fogos, a reconhecer padrões de som, a perceber que Helena estava presente e segura. Cada segundo exigia controle emocional extremo, mas também trouxe vitória. A superação parcial do medo representou um avanço crucial. Durante a virada do ano, Caramelo permaneceu ao lado de Helena, firme, atento, mas não em pânico. As luzes e sons explodiam ao redor, mas o corpo do cão começou a relaxar aos poucos. Helena sentiu uma mistura de emoção e orgulho silencioso. O esforço dos meses anteriores havia culminado naquele momento. A vitória foi conquistada com sacrifício, paciência e amor constante. O ambiente ao redor também se transformou. O bairro se iluminou com cores e sons, mas agora incluía o respeito e a compreensão pelo espaço emocional de Caramelo. As pessoas observavam de longe, sem invadir, alguns até oferecendo sorrisos e cumprimentos silenciosos. A história de cuidado e paciência havia se espalhado, tornando o espaço coletivo mais acolhedor. Quando os últimos fogos cessaram, a praia e a praça ficaram silenciosas novamente. O cheiro do mar misturado à fumaça dos fogos ainda pairava no ar. Caramelo respirava profundamente, deitado próximo a Helena, sentindo o toque seguro, o calor do corpo dela, o cheiro familiar. A sensação de vitória não era apenas dele. Helena também experimentava o triunfo, não por conquista material, mas pelo vínculo consolidado, pela confiança estabelecida. Ao retornarem para casa, Caramelo seguiu de perto, sem hesitação. Helena abriu o portão, colocou a caixa de madeira em seu lugar habitual, mas deixou espaço para que ele explorasse a sala mais tarde, quando se sentisse pronto. O vínculo deles havia se tornado evidente, sólido, conquistado lentamente, com paciência, esforço e amor silencioso. Aquele réveillon não representava apenas o fim de um ano, mas a celebração de tudo que fora construído: o cuidado, a confiança, a superação do medo, a escolha de permanecer juntos. Caramelo já não era apenas um cachorro de rua que aprendia a confiar. Tornará-se símbolo de paciência, resiliência e vínculo verdadeiro. Helena, por sua vez, compreendeu que o amor se constrói com presença, consistência e respeito às necessidades de quem se ama. O novo ano começou com uma brisa fresca que percorria o bairro, trazendo consigo uma sensação de renovação. O sol despontava mais suavemente, iluminando as fachadas das casas e refletindo nos vidros das janelas com uma intensidade delicada. Caramelo despertou cedo, sentindo no ar a promessa de dias mais tranquilos, mas ainda atentos. A rotina havia se consolidado, e com ela a confiança mútua entre ele e Helena. Ela abriu as janelas da casa, deixando o vento invadir cada cômodo, e o aroma de café fresco se espalhou, misturado ao cheiro do mar que chegava de forma contínua, como se o oceano quisesse dar boas-vindas a um novo capítulo de suas vidas. Caramelo farejou o ar, percorrendo os cantos da casa, sentindo cada mudança e absorvendo cada detalhe com atenção cuidadosa. Helena sentou-se no banco da varanda, observando o movimento da rua. Caramelo aproximou-se, encostando o flanco dela. Ela passou a mão pelo pelo dele, sentindo a maciez e o calor do corpo, e percebeu que aquele gesto, simples e silencioso, carregava a força de todos os meses de paciência e cuidado. O vínculo que antes se construía com esforço e cautela agora parecia consolidado, sólido e seguro.
Não havia mais medo constante, apenas atenção e carinho, e uma sensação de conquista silenciosa que preenchia os espaços entre eles. O bairro começava a despertar, com as pessoas abrindo portas, crianças correndo para a escola, vizinhos conversando nas calçadas. Cada som era agora interpretado por Caramelo com curiosidade, e não mais com receio. Ele passeava ao lado de Helena, farejando as calçadas e observando cada detalhe, enquanto ela caminhava lentamente, aproveitando a presença do cão e a sensação de paz que se instalava. Paulo apareceu trazendo jornais e frutas frescas, sorrindo ao ver o progresso visível do cachorro. Ele comentou que Caramelo parecia diferente, mais confiante e seguro, e Helena concordou silenciosamente, sentindo um alívio profundo. Durante o dia, Helena preparou uma surpresa. Levou Caramelo até a praça próxima, um local que antes era palco de medo e insegurança, e agora se transformará em espaço de exploração e alegria. O caminho foi feito sem pressa, respeitando o ritmo do cão, permitindo que ele farejasse, investigasse e se movesse com liberdade dentro de limites seguros. Caramelo entrou na praça com passos cautelosos, mas cada passo era mais firme que o anterior. Ele farejou as árvores, correu atrás de folhas que o vento movia e finalmente parou para se deitar ao lado de Helena, sentindo o sol aquecer o pelo. A experiência na praça trouxe uma pequena reviravolta emocional. Caramelo, pela primeira vez, se permitiu brincar de forma livre diante de outras pessoas, ainda que à distância. Algumas crianças observaram, mantendo distância respeitosa, e ele respondeu apenas com curiosidade, sem medo. Helena sentiu uma alegria profunda ao testemunhar aquela evolução. Era confirmação de que o vínculo havia se tornado forte o suficiente para que Caramelo confiasse não apenas nela, mas também no ambiente que antes o assustava. No início da tarde, Helena decidiu levar Caramelo até a praia. A maré estava baixa, a areia úmida e fresca sob as patas dele. O cheiro do mar, misturado ao da vegetação costeira e ao leve aroma das frutas que Helena levava, criava uma experiência sensorial intensa. Caramelo correu alguns passos, farejou as pequenas conchas e observou as ondas se aproximando. Ele se afastou, recuou, mas voltou em seguida, mostrando que ainda havia cautela, mas também curiosidade. Helena observava cada movimento, ajustando a guia e oferecendo palavras baixas de incentivo. Ao longo do dia, várias reviravoltas pequenas e médias se manifestaram. Caramelo teve que enfrentar o som distante de fogos em outros bairros, um cheiro novo de churrasco e a aproximação de pessoas desconhecidas. Cada situação exigiu atenção, paciência e decisões conscientes de Helena. Mas a cada desafio, o cão se mostrava mais confiante, mais disposto a explorar, a interagir, a estar presente. Paulo ajudou discretamente, oferecendo suporte, mas deixando que Helena e Caramelo estabelecessem os limites. O ponto culminante aconteceu ao final da tarde, quando Helena decidiu que era hora de consolidar tudo. Levaria Caramelo até a caixa de madeira pela última vez, mas de forma simbólica. Ele entrou devagar, explorou cada canto, farejou o tecido limpo e acolhedor, e finalmente se deitou no espaço, não por medo, mas por escolha. Helena passou a mão sobre ele, sentindo o calor do corpo e a tranquilidade nos olhos do cão. A sensação de vitória, de cuidado e de confiança se consolidou ali, silenciosa, mas intensa. No caminho de volta para casa, o bairro estava mais silencioso. O sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons laranja e rosa, refletindo na areia e nas fachadas das casas. Caramelo caminhava ao lado de Helena, ocasionalmente olhando para ela, buscando confirmação, mas sem hesitação. O mundo parecia mais acolhedor. Cada cheiro, cada som, cada movimento era agora parte de uma experiência compartilhada, não mais fonte de medo. Chegando à casa, Helena abriu a porta e permitiu que Caramelo explorasse livremente a sala. Ele circulou, cheirou cada canto, e finalmente se deitou próximo à janela, observando o exterior sem ansiedade. Helena sentou-se no chão, junto a ele, acariciando o pelo e sentindo o calor do corpo do cão misturado ao aroma familiar da casa. A sensação de segurança, de vínculo consolidado e de conquista compartilhada era tangível. A noite se aproximava e o bairro começava a se iluminar novamente, desta vez com luzes decorativas e pequenas velas nas janelas. O cheiro de comida típica e doces caseiros preenchia o ar. Caramelo farejou cada detalhe, observando com atenção, mas sem recuar. Helena preparou água fresca e alguns petiscos, oferecendo os objetos com cuidado, reforçando a ideia de que aquele espaço era seguro, acolhedor e cheio de carinho. Paulo passou para uma visita rápida,
trazendo pequenas lembranças e felicitando Helena pelo vínculo construído. Observou Caramelo de perto, sorrindo com o progresso e a confiança que ele demonstrava. A presença de Paulo trouxe um sentimento de comunidade, de suporte, de que não estavam sozinhos na construção daquele ambiente seguro. Cada interação reforçava o sucesso conquistado com paciência, amor e esforço constante. Enquanto a noite caía, Helena sentou-se no banco da varanda, Caramelo ao lado, sentindo a brisa tocar os dois. As luzes da rua refletiam no olhar atento do cão. Cada respiração, cada gesto, cada toque transmitia a profundidade da conexão construída ao longo dos meses. Não havia pressa, não havia medo. Apenas confiança, segurança e amor silencioso. A última reviravolta grande aconteceu quando, ao olhar para o horizonte iluminado pelas luzes da cidade, Helena percebeu que não precisaria mais pensar em partir. A escolha de ficar havia se consolidado em sua mente e coração. Caramelo, por sua vez, demonstrou de forma clara que aquele vínculo não era temporário. Aproximou-se de vez, encostando o corpo inteiro no dela, aceitando contato, oferecendo conforto e recebendo afeto em troca. O momento foi silencioso, mas carregado de emoção. A mudança era completa. O vínculo estabelecido, o medo superado, a confiança conquistada, o amor finalmente reconhecido e vivido em sua forma mais pura. Helena compreendeu que cuidar não era apenas proteger, mas permitir, respeitar, acompanhar. Caramelo compreendeu que amor não é ausência de perigo, mas presença constante e segura, mesmo diante de desafios e ruídos. O bairro, com seus sons, cheiros e cores, parecia celebrar junto. As pessoas observavam à distância, respeitando o espaço, sorrindo para o cão que agora caminhava com confiança, brincava com olhares atentos e aceitava o toque de estranhos de maneira tranquila. O ciclo estava completo. Tudo que havia sido construído ao longo do ano se consolidava naquele momento, silencioso e profundo. No fim da noite, Helena e Caramelo se acomodaram na varanda, observando as luzes refletidas no mar distante. O vento trazia o cheiro de sal, terra e flores. Caramelo encostou o focinho na mão dela, fechando os olhos com confiança. Helena passou a mão pelo pelo dele, sentindo a textura macia, o calor do corpo e a presença firme. Um ano inteiro de esforço, paciência e dedicação culminava naquele instante, pleno, sereno e feliz. Eles permaneceram ali por longos minutos, sem necessidade de palavras. O vínculo havia sido provado, o medo enfrentado, o amor reconhecido. O novo ano começava, e com ele a promessa de dias compartilhados, descobertas, passeios, brincadeiras e cuidado mútuo. Caramelo não apenas aprenderá o que era amor, mas vivia o amor de forma intensa, segura e genuína. Helena também não apenas o sentia, mas incorporava o significado de cuidado, paciência e conexão profunda. O futuro estava aberto, mas seguro. O vínculo estabelecido era sólido, a confiança plena e o carinho mútuo evidente. Cada desafio enfrentado, cada obstáculo superado, cada pequeno passo conquistado havia se transformado em uma história de amor silenciosa e emocionante. Caramelo finalmente compreendeu o que significava ser amado e confiar plenamente. Helena finalmente compreendeu o que significava escolher ficar, escolher cuidar e escolher amar sem reservas. O céu noturno, estrelado e iluminado pelas luzes da cidade, refletia a emoção silenciosa que preenchia o bairro, a casa, o coração de Helena e o corpo de Caramelo. Um ciclo se encerrava, outro se iniciava. A sensação era de completude, de conquista, de felicidade verdadeira. Não havia medo, não havia incerteza. Apenas amor, cuidado, confiança e a certeza de que, juntos, poderiam enfrentar qualquer desafio, explorar qualquer espaço e desfrutar cada instante com atenção, respeito e alegria. Caramelo, finalmente, havia descoberto o amor. E Helena havia descoberto que o amor verdadeiro é construído com paciência, presença e coragem. O vínculo deles era agora uma força silenciosa, constante, inabalável e profundamente emocionante. O novo ano começava e a história deles continuava, feliz, plena e cheia de vida. Fim. Você chegou até aqui? Então comente fogos, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história!